A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Diácono Gledson, a paz do Senhor Jesus Cristo, aí a diretoria, ao Ministério Geral da IPFD, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Aqui quem fala é o irmão Diácono Jorge, atual dirigente aqui da IPFD, aqui de Luiz Antônio, São Paulo. Meus irmãos, o nosso pastor Eduardo Santos fez uma pregação ultimamente alertando a todos nós sobre a questão da política, né? Para que nós não façamos campanhas de política. Embora, disse ele, o cristão tem o seu direito de voto, né? Mas não podemos estar envolvidos em campanhas políticas. Chegou numa hora boa, está chegando o momento, pessoal, aí, novamente, as eleições. Meus irmãos, por que eu estou gravando esse áudio? Porque eu tive a visão no sonho, né, pela madrugada, e eu creio que é um alerta de Deus e serve para todos nós. A gente tem muito cuidado, essa questão de política, porque tem igrejas e pastores que falam que pode, que a política partidária, que não tem problema, que José governou o Egito, Daniel na Babilônia, que Davi reinou. Irmãos, pois mas tem que entender direito, né? A palavra de Deus. Entender que o reinado de Davi, Josafá e o povo de Deus era um regime teocrata, que quer dizer que Deus, né? E cracia, a forma de governo. Então, os estatutos lá de Israel era estatuto de Deus, né? O código lá civil, código de ética, era a doutrina, né, irmãos? Então, lá era Deus que editava as regras para o rei cumprir e aplicar a toda a nação, né? Nesse sentido aí, qualquer um de nós podia ser o rei lá em Israel, né? Porque era um reino de Deus, era o país das leis de Deus, né? É totalmente diferente da campanha política do sistema hoje, que é a democracia, que é o governo do povo. Hoje a pessoa, o líder político, ele governa para agradar ao povo. E a voz do povo não é a voz de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, quando entrou na cidade de Jerusalém, muitos glorificaram, aplaudiram, glorificaram, alegraram, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas o povo, logo que Jesus chegou, Jesus Cristo não se alegrou. O Senhor Jesus Cristo antes chorou, derramou suas lágrimas. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tentei te juntar, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não quiseste. Então o Senhor Jesus não se alegrou nem um pouquinho com aquele ovacionamento do povo, porque o povo tinha em mente um pensamento patriota, defensor da pátria. Então está pensando que é o rei de Israel, ele vai agora governar politicamente, né, e vai libertar nós do poderio de Roma. Jesus Cristo não se alegrou com isso, mas chorou. Jesus Cristo vai libertar o povo do domínio do pecado, do diabo. Meus irmãos, assim, também o livro de Atos, antes de Jesus subir, ascender aos céus, ele também, assim que ele deu últimas instruções, pode ler o texto, capítulo 1, que Jesus está falando, ficar em Jerusalém, até que do alto, seja revestido de poder. Não pouco depois desses dias, Jesus Cristo falando para eles as últimas instruções para que eles buscassem e fossem, e que não ausentassem de Jerusalém, até que fossem do alto revestido de poder. Para ver que o Senhor Jesus Cristo falando da virtude do Espírito Santo, do poder, da unção sobre eles, para eles serem testemunha de Jesus. E eles fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Olha aí, pensamento patriota, pensamento, né, de libertação da pátria, esses negócios aí, né? Para começar, a nossa pátria verdadeira é a pátria celestial. Isso aqui é uma passageira, não é verdade?
Nós somos peregrinos, esse mundo não pertence a nós, os crentes, irmãos. Irmãos, e Jesus Cristo respondeu duramente. Jesus Cristo disse para eles: não vos convém saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha aí, Jesus respondeu firmemente para eles: não vos convém saber. Então, esse pensamento de libertação de Israel, político, patriota, país, terra, pátria, isso aí, Jesus Cristo falou, não convém saber, isso não é assunto, isso não, tipo assim, não interessa a vós, né? O que interessa a vós é receber a virtude do Espírito Santo e serem minhas testemunhas. A palavra testemunha lá no original é martirion, né? Sereis meus martirions, quer dizer, sereis meus mártires, quer dizer, homens que chegariam ao ponto de perder a vida, morrer pela fé, pela causa do Mestre Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo novamente sustentou o propósito de Deus, que é ter os seus discípulos cheios do Espírito Santo. Então, a partir daí, a gente entende que hoje o cristão, o crente, o poder que o crente tem que ter não é poder político, poder de caneta, de deputado, de presidente. Não, o poder que Jesus quer dar para o crente, para a igreja, é a virtude do Espírito Santo, né? Com o poder político da caneta, você pode até assinar, conseguir construir um hospital, mas não garante a saúde. Com o poder do Espírito Santo, em nome do Senhor, Deus pode curar a pessoa desenganada dos médicos, né? Com o poder da caneta, constrói um presídio, uma delegacia para prender os criminosos. Com o poder do Espírito Santo, consegue libertar as pessoas da prisão espiritual, né? Irmãos, bom, sem mais delongas, então o sonho que eu tive foi o seguinte: alguns sabem que eu faço violões, eu construo aqui meus instrumentos e eu tenho um plano de crescer e futuramente ter uma fábrica e ter funcionários e quem não sonha, né? E assim, trazer emprego para a cidade, né? E que é um comércio muito bom de instrumento musical. É, bom, então eu encontrando um futuro candidato, e a gente conversando, eu pensando, melhor dizendo, encontrei com ele ali, mas assim, ele de lá ou de cá, né? Falei, quando tiver a oportunidade, vou aproximar e conversar, quem sabe ele possa me dar uma força aí, né? Porque no distrito industrial, toda a empresa tem direito, ele dá um pedacinho, uma área para construir seu barracão e montar sua empresa ali. E quem sabe ele até me ajuda com ferramentas, né? E coisa e tal, equipamentos, né? Mas que eu faço tudo artesanalmente, né? Bom, mas acabou que ele foi para lá, para cá, passou e eu de olho nele e acabou que a gente nem conversou. Se bem que eu falaria do assunto, mas sem nenhum compromisso de campanha, de política, não me mexe com isso, por causa das orientações da palavra, da normatização da igreja. Mas mal até nisso, Deus mostrou para mim que a gente tem que cuidar com isso aí, porque eu vi na madrugada, na visão, eu acho que foi a noite seguinte, foi 2 noites seguintes, eu vi que um deputado evangélico, né, não convém falar o nome dele aqui, porque o foco aqui não é falar o nome das pessoas, o foco é alertar contra a política na igreja, né? E esse deputado evangélico, muito conhecido no Brasil, muito querido pelos evangélicos, está sempre ganhando as eleições, né? E ele se encontrava num ambiente de fazenda, roça, assim, sítio, oficinas ali, e ele estava posicionado na postura e pregando o evangelho, falando de Jesus. E eu vi que tinha uma multidão grande ouvindo ele, tinha gente espalhada ali pela retaguarda, pela direita, pela esquerda, né? E eu vi aqui como se fosse representando um povo, como se estivesse assim no ar, mas representando o povo que ouve em casa através das mídias, dos meios de comunicação. E eram milhares de pessoas, que estavam vários grupos de pessoas ouvindo ele, e estava em silêncio. E quando ele estava pregando a palavra, eu cheguei e bruscamente interrompi de frente, olhando para ele, na face dele, eu preguei e falei: irmãos, evitem esses pregadores da política, esses pastores que são políticos, essas igrejas que liberou política, televisão, divórcio, e as vaidades. Estas igrejas não são de Deus, os pregadores são pregadores enganosos.
Deus não está nisso aí. Aí quando eu pregava, eu vi que aquelas multidões que ouviam em diversos ângulos, eles começaram a glorificar Deus, como se estivesse dentro de uma igreja grande, e via várias vozes dando glória, dando aleluia. O povo se alegrou quando entrei pregando, alertando o povo para não ficar ouvindo esses pregadores políticos, entendeu, irmãos? Veja bem na visão. E aí, imediatamente, assim que eu falei para o povo, e esse pregador escutou na face dele. Foi também uma repreensão para ele. Aí ele se calou e o povo glorificou com a minha pregação. De repente eu me encontrava sobrevoando aquela área, sobre as árvores, né? E esse pregador foi andando para frente, caminhando a pé. De repente já não estava mais sobrevoando, já estava de bicicleta. E minha bicicleta era uma bicicleta de uma marcha só, que essa marcha era uma marcha de andar rápido, uma marcha de correr, né? Não é uma marchinha levinha de subir ladeira, era uma marcha que tinha que estar embalado, senão caía da bicicleta. Mas para eu acompanhar aquele político, ele caminhava muito devagarinho, eu tinha que reduzir a velocidade, aí corria risco de cair da bicicleta, pôr os pés no chão, e eu entendi que não poderia. A minha regra ali, meu objetivo era não pôr os pés no chão, era continuar embalado na minha carreira, na velocidade. Mas porque ele andava lento e eu fui tentar acompanhar ele, eu reduzi a velocidade. E aí chegou um ponto que a bicicleta também quase parou, né, e quase encalhou, e foi difícil para pegar o embalo por causa da marcha pesada, né, até que eu consegui me distanciar daquele político, aquele deputado evangélico, que é muito conhecido aí no Brasil. E aí eu fui novamente subindo a ladeira, subindo, e retomei a posição do alto. E eu vi que lá embaixo onde ele estava e onde eu fui estar com ele, era um vale. E eu retomei minha posição novamente, das alturas, como águia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse aqui, irmão, é alerta de Deus, né? Foi para mim. Eu não quero saber de apoio político para nada, pra falar a verdade, irmão. Mesmo que for dar um apoio, ó, vou te ajudar, assim, sem compromisso de campanha, de nada e tal. Falei, não quer saber nada disso, né? Deus alertou, porque do jeito que eu estou aqui, Deus está mostrando que eu estou sobrevoando, estou por cima, né? Nós estamos voando nas asas do Espírito, na graça, na doutrina, na palavra, na glória de Deus, na igreja, no ministério. Nós estamos por cima, estamos sobrevoando. Agora, quando a gente vai tentar aproximar desse povo, tentar ver qualquer coisa, achando que, né, que não vai ser nada demais, que não vai envolver, e na verdade já começa a envolver, né? Foi assim que Sansão fez. Sansão achou que ele ia pegar do mel lá e não ter problema, e pegou no osso morto, quebrou o voto. Sansão pensou que ia deitar com Dalila, mas não ia revelar o poder. Quando foi descobrir, ele não tinha mais poder nenhum, né? É o engano, que é muito sutil. Então Deus alertou aqui, irmãos, para a glória de Deus. Eu louvo a Deus. Eu estou relatando isso pela humildade e também para servir para todos demais que ouvir, né? Para que você não... começou a discussão no trabalho, os coleguinhas falando, o bom é fulano, o bom é ciclano, né? A gente não participa dessas conversas aí, nem no assunto a gente não entra. O fulano é bom, outro é ruim, aquele que é bom, aquele que é melhor. Não, se não é conversa para nós, né, meus irmãos? Nosso assunto é Cristo Jesus, a volta de Jesus. Nosso assunto é Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que começam a debater sobre política, daqui a pouco está brigando. Os políticos lá, aquele que perdeu ganha também, porque ele vai ganhar um cargo de confiança, um emprego bom, e os amigos perdem a amizade. Não se pode discutir por motivo nenhum, muito menos por política, nem por outras coisas, né, irmão? Então, esse sonho que eu tive, essa visão, para mim foi muito importante, e eu julgo ser também edificante para as demais pessoas que ouviram, meus irmãos. O nosso candidato, ele é eleito pelo Pai, né? Ele já ganhou a vitória para nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo nunca perde, né? Ele é o maior vencedor de todos os tempos, né? Glória, pois, a Ele, honras a Ele para todo sempre. Eu agradeço aí essa atenção, audiência dos irmãos que ouviram, os irmãos que editaram, que fazer o trabalho da divulgação para a edificação dos amados irmãos
ouvintes. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Despede-se, irmão em Cristo, Diácono Jorge, aqui da IPFD Luiz Antônio. Deus abençoe a todos.